Oi pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim, desejo comida no prato, vacina no braço e fora Bolsonaro. Bem, as ideias do vídeo de hoje são ideias perturbadoras para a organização que nós vivemos hoje, que se liga às ideias conservadoras e bolsonaristas. Isso porque imagina falar com as crianças sobre essa camisa de força do gênero, né, na qual diz que meninas usam rosa e meninas usam azul. Imagina falar para os meninos que se ele chorar tudo bem porque ele não vai ser mulherzinha por causa disso. E que o próprio termo mulherzinha já é uma condição que diminui, reduz a validade e o valor da mulher numa sociedade. Imagina dizer para as mulheres que elas têm o mesmo valor social que os homens e que elas merecem tanto quanto os homens. Então, as ideias desse vídeo vão circular para educar crianças feministas. Mas é claro que as sugestões, as coisas que forem faladas aqui, a gente pode pensar em como educar ou para educar pessoas feministas. Porque todas as ações elas podem ser pensadas para criança, principalmente porque eu vou basear essa fala em dois livros, né, em dois textos, aliás. Um é da Chimamanda, Para Educar Crianças Feministas, e o outro é de Beatriz Paul Preciado, que é Quem Defende a Criança Queer. E todas as ideias desse vídeo vão circular então em como nos desprender dessa camisa de força mesmo do gênero, para que as crianças ou as pessoas no geral tenham acesso a outras formas não generificadas ou fora dessas condições de gênero binário para pensar o mundo. Isso porque nós somos feitos desse sistema generificado desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, né? Desde quando se idealiza uma vida para nós ou se descobre o nosso sexo. Se constrói ou se pensa em toda uma condição de ser no mundo para aquele corpo que vem ao mundo. Então, quando a gente pode propor ou pensar outras formas de pensamento, né, que é outros jeitos de estar no mundo, a gente tem condições de, mesmo vivendo nesse mundo que é sexista, que é machista e tentando mobilizar outras ações, mesmo assim a gente tem condições de experienciar situações e vivências que sejam machistas e que sejam sexistas e contrapor elas, criar outras práticas ou criar outras narrativas. Por isso é tão importante a gente falar numa educação feminista, né, que é para pensar uma outra possibilidade de mundo fora dessas ordens sexistas e machistas. E é importante deixar claro que o feminismo não tem nenhuma prática oculta, não é nenhum mistério, como eu já comentei no vídeo sobre feminismos e sobre se homens podem ser feministas, que o feminismo é uma prática social que busca igualdade, que busca uma vida digna para todas as pessoas que vivem nessa sociedade. A neurocientista Gina Ripon tem um livro chamado O Cérebro Sexista. Nesse livro ela vai nos falar de como o cérebro ele não é naturalmente feminino ou naturalmente masculino. E sim, nós somos socializados dentro da feminilidade e da masculinidade. Então, os estereótipos de gênero são resultados de como nós somos ensinados desde criança a nos comportar como mocinha ou como menino, como homem. Uma sociedade sexista produz também um cérebro que é sexista. Então ela vai nos falar, essa neurocientista, ela vai nos falar de como, do mito que é essas diferenças que nós acreditamos ainda haver entre o homem e a mulher. E que, por exemplo, a ideia de que o homem é a razão e a mulher é a emoção, né? Um mito que é inacreditável ainda em 2021. E também esses mitos relacionados à binariedade de gênero nos faz adotar comportamentos desde a infância que mudam a estrutura da organização dos nossos circuitos neurais. Com base nessas ideias, eu quero propor aqui um debate, uma reflexão sobre como rever essas lógicas de comportamentos sexistas que nós somos ensinados desde criança e como a gente pode também pensar, se você tem criança em casa, se tem alguma criança conhecida de convívio, que a gente pode repensar essa condição de educar essa criança dentro desse mundo sexista. A Chimamanda é uma escritora nigeriana e ela nos faz uma proposta nesse livro, que é Para Educar Crianças Feministas. Ela nos faz uma proposta de como rever algumas práticas que são sutilmente, às vezes são sutilmente, ou às vezes são escancaradas dentro dessa divisão generificada. A Chimamanda, então, ela faz 15 sugestões, para educar crianças feministas. E é importante dizer também que esse livro, ela escreveu para uma amiga que estava grávida e escreveu para ela perguntando quais seriam as ideias ou o que ela teria que fazer para educar uma criança feminista.
Ela dá as 15 sugestões, então, pensando a partir de duas premissas. E aqui eu vou falar algumas das sugestões que ela traz no livro. E essas duas premissas que ela nos fala baseia toda, né, orienta toda essas sugestões que ela dá no livro. Então, as duas premissas são: eu tenho igualmente valor, nem mais nem menos. É entender que eu tenho igualmente valor numa sociedade. A segunda premissa é: eu posso inverter o gênero ou a orientação sexual e mesmo assim obter os mesmos resultados, continuar tendo o mesmo valor. Por exemplo, se um homem executa uma ação e uma mulher executar aquela mesma ação, ela vai obter o mesmo resultado ou ela vai ser vista da mesma forma? Ela fala dessa segunda premissa a partir de um exemplo, né, dizendo: se o seu marido, isso ela está falando para a amiga dela, né, no livro, se o seu marido te trai e você resolve perdoá-lo, essa também, geralmente, como feministas, nós pensamos: nossa, se ele traiu, você deve imediatamente abandonar ele e largar ele. Mas ela fala no livro que a decisão de ficar com a pessoa também pode ser uma decisão feminista, considerando que se eu traísse ele também me perdoaria, ele também continuaria dentro dessa relação, porque aí, se a decisão for sim, significa que as nossas decisões elas não são baseadas numa desigualdade de gênero dentro da relação. A questão é que, o que ela traz no livro, na maioria das vezes, é que o contrário não acontece, né? A resposta para essa pergunta, que é: ele me perdoaria, seria não. Eu achei muito bom esse exemplo, porque às vezes nós moralizamos as nossas decisões e falamos que elas são feministas, né? E acontece que a ética feminista, ela nos diz que o peso das nossas escolhas e das nossas decisões, elas devem ser baseadas e orientadas, né, moldadas não pela desigualdade de gênero, e não ignorar os problemas que se tem dentro das relações. Pelo contrário, considerar todos eles para que as decisões sejam tomadas. E para nos lembrar que o feminismo ele não é uma ordem religiosa, né, que diz: você vai pro inferno, você vai pro céu. Para nos lembrar que nós somos humanos e somos socializados nesse universo que é generificado, que é machista, sexista, racista. E então o feminismo ele vem nos relembrar algumas coisas e nos mostrar outras perspectivas de ver essas coisas. Bem, dentre as sugestões que a Chimamanda faz para educar crianças feministas, ela vai nos falar de sempre lembrar as mães que a maternidade é apenas um aspecto da vida dela. E para lembrar ela e também as crianças, né, os filhos e filhas. A maternidade é um dos aspectos que pode ser central ou não, né, e que o casamento também é um dos aspectos que pode ser central ou não na vida de uma mãe. Outra questão que ela nos fala é da importância de fazer juntos, né? Se é um pai ou uma mãe, se é duas mães ou se é dois pais, né? De lembrar da importância de fazer junto, de abandonar a linguagem da ajuda, né? Ao invés de dizer: você pode me ajudar, vem fazer junto comigo. Você não está me ajudando, você está fazendo junto comigo, que é de responsabilidade de nós dois ou de nós duas. E isso requer esquecer também um certo perfeccionismo que às vezes é endereçado às mulheres, né? A mãe que sabe fazer bem, a mulher que sabe fazer bem isso, né? E deixar que a outra pessoa ela faça do jeito dela, mesmo que às vezes a gente vá sugerindo algumas coisas que podem ser feitas ou não. Isso é assumir responsabilidades não desiguais dentro de casa, principalmente, mas também fora. E lembrar que isso não precisa de elogio ou gratidão quando a pessoa ela está apenas compartilhando a responsabilidade da execução das tarefas, das atividades, enfim, contigo, né? E não fazendo um favor. É importante lembrar também que o pai, quando ele está cuidando da criança, ele não está fazendo o papel de babá e nem o papel da mãe, ele está fazendo o papel de pai, né? Que é a responsabilidade comum que tem entre ele e a mãe. Uma outra sugestão que a Chimamanda faz é mostrar para as crianças o absurdo que é essa camisa de força do gênero. Né? Ser menina ou ser menino nunca deve ser desculpa ou nunca deve ser motivo para fazer ou não alguma atividade. Então a gente tem que tirar esse caráter generificado de isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, né? Das atividades, dos brinquedos, das roupas. E com isso dá chance para que as crianças elas se desenvolvam da forma mais plena possível dentro das possibilidades, da pluralidade de ações que podem ser endereçadas a ela. Então é importante mostrar e perceber o absurdo desses estereótipos de gênero para que a criança ela não internalize esses estereótipos achando que ela tem que se comportar, né, como menina ou como menino, e que se comportando de uma forma contrária, isso vai desvalorizar ela como menina ou como menino. Enfim, essas lógicas assim absurdas que a gente vê
inclusive serem mediatizadas, né? Como meninas usam rosa e meninos usam azul. Então é muito importante cuidar o que se diz às crianças e também o que é permitido elas fazerem ou não. Né? Por exemplo, é importante mostrar para as meninas que elas podem consertar coisas, que elas podem pelo menos tentar, que são coisas geralmente ditas que elas não podem fazer. Né? É importante dizer para os meninos que tudo bem eles sentirem, que tudo bem eles chorarem, né, para que a gente consiga desconfigurar essa lógica binária de masculino e de feminino e que vai moldar depois essa masculinidade e essa feminilidade também que é tão tóxica para as nossas vidas quando adultos. Uma outra sugestão muito importante que a Chimamanda faz é ensine-a a questionar a linguagem. Que a linguagem ela é carregada de preconceitos, estereótipos e crenças tão limitantes que nos fazem acreditar e nos colocar em determinadas situações que, sem ao menos a gente dar a chance de questionar, de pensar sobre aquilo. Então ela vai nos dizer que é importante questionar a linguagem. Então o que nos dizem? É uma mocinha, já dá pra casar, já dá pra namorar. Ou sabe cozinhar, já pode casar. Ou seja uma boa mocinha, se comporte. Ela vai nos falar que pra gente pensar e colocar em questão a linguagem, é só se perguntar. Se eu estou dizendo que uma determinada ação ou uma prática é ruim em uma mulher, mas se eu não fizer essa mesma crítica para um homem, então significa que não é a ação que eu estou colocando em questão, não é a prática em si, e sim as mulheres que eu estou colocando em xeque. Então, se eu faço uma crítica às mulheres, a uma ação de uma mulher, e essa mesma crítica eu não faço à ação dos homens, não tem o mesmo peso, o mesmo valor, significa que eu estou sendo machista, misógino, simples assim. Muito importante falar sobre essas situações que são muito misóginas, que podem ser muito explícitas ou muito sutis. Por exemplo, homens que eles só dão valor ou que eles só se importam com mulheres da sua convivência social, das suas relações, né, amigas, mãe, mulher, esposa, namorada, enfim. Mas que quando acontece um ato, né, estupro, ou quando um amigo abusa de outra mulher que ele não tem relação social, ele não se importa. Né? Essas situações elas são extremamente machistas, misóginas. Outra sugestão é dizer que as meninas elas não precisam se preocupar em agradar todo mundo. Né? Elas não têm que se preocupar em serem agradáveis, em serem boazinhas sempre. Né? Isso é ensinar para as crianças que elas podem dizer não quando elas se sentirem à vontade ou quando elas não se sentirem à vontade para realizar alguma atividade e ensinar para as meninas, principalmente, que elas podem e precisam ser honestas com as suas sensações, com as suas emoções, com seus sentimentos, né? Que elas não precisam ser fingidas para serem aceitas ou agradáveis. Numa outra sugestão, então, a Chimamanda vai nos falar da importância de não moralizar a aparência, né? De dar uma característica moral a uma roupa, né? Ao invés disso, se pode dizer que não ficou legal, que não ficou tão bonita quanto outra roupa, mas nunca moralizar, dizer que tá muito curta, que tá indecente, né? Porque isso quem vai dizer como ela tá se sentindo é ela mesma. E moralizar significa pôr um peso maior nas roupas que são, por exemplo, femininas, né, e nas roupas que são masculinas. É importante mostrar o poder das alternativas nas relações, para as meninas e para os meninos, porque assim eles vão poder contrapor esses estereótipos de gênero e repensar suas práticas diante das situações. Eles vão poder tomar outras atitudes também que desencontram o que todo mundo está fazendo, porque eles vão pensar a partir dessas lentes que são generificadas do mundo. Se a menina gostar de maquiagem, por exemplo, tudo bem. Se não gostar, tudo bem também. Não pense que ser feminista é rejeitar a feminilidade, porque esse pensamento também é misógino. É muito importante ensinar para meninas e meninos que prover não é papel do homem. Prover é papel de quem tem condições para isso. Então é muito importante a gente sair dessa lógica masculinizada, de quem pode ser ativo e quem provém e quem toma as decisões é sempre o homem. Sobre relacionamentos, a Chimamanda ela vai nos falar que amar é doar, mas também é pegar de volta, né? Então, para que as meninas elas não fiquem em relações ou não criem relações onde elas só vão receber migalhas ou quase nada, em troca elas dão quase tudo ou tudo sobre elas e para outra pessoa. Falar sobre opressão não transforma os oprimidos ou as oprimidas em santos. Então, a santidade não é um pré-requisito para as pessoas merecerem ou receberem respeito ou dignidade. Então, as mulheres elas não precisam ser boazinhas ou angelicais para que a gente diga, ela é assim, assim, assado, por isso ela merece respeito. A última sugestão que a Chimamanda faz no livro é ensinar sobre a diferença.
ensinar como a diferença ela é comum e ela é normal, né? Não se trata de ser uma pessoa justa ou boazinha, e sim demonstrar que o mundo ele é plural e não é vivido apenas, experienciado dentro dessa binariedade do gênero, e que tem pessoas que não estão sujeitas ou não querem se sujeitar a essa lógica binária. No texto, quem defende a criança queer, que é resposta a uma marcha de oposição ao casamento homossexual que aconteceu na França em 2013, Beatriz Polpreciado faz uma reflexão perguntando: quem defende a criança diferente? Quem defende o menino que quer usar rosa? Quem defende a menina que sonha em se casar com a amiga? Beatriz Polpreciado se identifica hoje como um homem trans, embora recentemente ele deu uma entrevista falando que ele, dizendo então eu não sou um homem, porque justamente por ele fugir dessa lógica hegemônica do que é ser um homem na nossa sociedade. E que ele se identifica apenas por questões institucionais, né? Ele precisa dizer que é ou do gênero feminino ou do gênero masculino. E ele vai falar que ele cresceu numa família que é uma família heterossexual, católica, de direita, e que mesmo assim essa família não teve condições ou não conseguiu proteger ele da depressão, né, e da violência que ele sofreu nas instituições por ele não se encaixar nesse molde heterossexual. Bem, para encerrar esse vídeo, quero encerrar nas palavras de Beatriz Polpreciado, conforme ele termina o texto, que eu vou deixar aqui na descrição, quem defende a criança queer, que ele diz o seguinte: os manifestantes do dia 13 de janeiro em Paris não defendem o direito das crianças. Eles defendem o poder de educar os filhos dentro da norma sexual e de gênero, como se fossem previsivelmente heterossexuais. Eles desfilam para conservar o direito de discriminar, castigar e corrigir qualquer forma de dissidência ou desvio, mas também para lembrar os pais dos filhos e das filhas não heterossexuais que eles devem ter vergonha deles, rejeitá-los e corrigi-los. Esse foi um vídeo, então, falando para educar pessoas feministas, e para falar disso a gente tem que falar em educação olhando para a história, né, de como, o que constrói essa sociedade que é machista, que é sexista, que é misógina, patriarcal. E nós temos que educar também olhando para as histórias, né, que elas são diversas, são múltiplas, e não universalizar o que pode ser bom para mim, né, é bom para todo mundo. E não universalizar essas questões, principalmente relacionadas, né, às caixinhas dessa camisa de força do gênero, né, ditas femininas e masculinas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse debate, dessas reflexões de hoje. Peço que, por favor, vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilham com as pessoas que vocês acham que vão receber esse vídeo de uma forma positiva ou que estão dispostas, né, abertas a desconstruir algumas ideias. E muito importante, né, eu falei nos stories no Instagram essa semana do quão importante é a gente ocupar e resistir. Né, falar sobre essas ideias, que elas são temidas, que elas são motivos de muitos debates, de muitas reflexões. Então, muito importante, se inscreve no canal para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Beijinhos, até o próximo vídeo.